Fala moçada, estamos aqui em mais um ZebuCast, o podcast oficial da BCZ Jovem. E hoje um pouco diferente. Estou sem meu companheiro Emanuel aqui, que está na Expocrato, foi representar a BCZ Jovem lá. Então, desejar muito sucesso para ele, que está trabalhando de lá, deixou eu aqui. Então, vamos que vamos, porque hoje a gente tem dois convidados muito especiais aqui. São dois coordenadores da FASU. Primeiro, o Tiago Braga e o Diego Fraga. Gente, bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Hoje eu vou deixar uma coisa mais informal, vou deixar vocês se apresentarem, que vocês vão fazer isso melhor do que eu. Então, Beleza. Tiagão, começar com você. Bacana. Boa tarde, boa noite, não sei. E aí, moçada, tudo bem? Meu nome é Thiago Braga, eu sou médico veterinário, formado na UFO, lá em Uberlândia. Tenho mestrado na UFO também, em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos, Uhum. lá de Brasília. E sou doutor em Ciências Animais pela UNB, Universidade de Brasília, também em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Uhum. Nesse período aí, uma vastidão muito grande de conhecimentos, né, que vão desde a parte de produção de suínos, a parte de suinocultura, a reprodução, até biologia molecular, melhoramento genético. Então, foram vários anos aí aprendendo bastante coisa, né, tentando passar um pouquinho para frente também. E hoje eu sou coordenador do curso de Medicina Veterinária na FASU. Uhum. Estou lá na instituição desde 2021, finalzinho, no meio de 2020 para 2021, né? Cheguei lá como professor da disciplina de suinocultura e hoje estou à frente do curso de medicina veterinária. Show de bola. Diegão, Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. O obrigado Pedro, a você. prazer estar aqui. Um alô aí para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer para a gente realmente poder participar. A gente acompanha o trabalho da BCZ Jovem e fica sempre muito feliz quando a gente se encontra, quando as duas instituições aí que estão para olhar para frente, para o jovem que está formando, que está entrando aí dentro do agro, né? E a gente pode ter troca. Bom, então para o pessoal que está acompanhando, meu nome é Diego Fraga, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou formado pela FASU, sou egresso da FASU. Assim como o meu colega aqui, Tiago, também fui para a área acadêmica, né, para pesquisa. Então eu tenho mestrado e doutorado na área de entomologia agrícola. Sabe o que é entomologia? Não sei. A gente já começa por aí, né? A entomologia é a área que estuda os insetos, e mais Aham. especificamente os insetos que são pragas agrícolas. Então, eu trabalho muito nessa área, pensando aí no manejo de pragas em grandes culturas. Fiz o meu mestrado e meu doutorado na Unesp Jabuticabal e em 2015 eu fui convidado a retornar para a FASU como professor, onde eu estou, então, desde então, como docente aí de algumas disciplinas, mas muito voltado para o manejo fitossanitário mesmo. E além, então, da função de professor dentro da instituição, de 2016 até 2021, mais ou menos, eu fiquei na coordenação do curso de agronomia. E 2022, até recentemente, eu estava na coordenação acadêmica. Uhum. Cargo esse que eu estou retornando agora. Então, Aham. recentemente recebi o convite, estou voltando. Coloquei um pezinho na área administrativa e eu acho que eu gostei demais, que eu já botei os dois e não quero sair, né? Então, é um prazer também estar lá, fazer como se fosse a segunda casa para mim também, assim como a BCZ. É quase um bem-vindo para você de volta agora para fazer. Eu faço a conta assim, ó, tenho 36 anos, esses 36, 15 é na FASU. Então daqui a pouco eu tô passando mais tempo de É, FASU do que Do de que vida. aham. Essa é a conta. Então já que a gente está falando da FASU, a gente viu que teve muita abertura de cursos novos, curso de sim, graduação, pós-graduação na FASU, inclusive de medicina veterinária, que era uma isso. coisa que a gente sempre falou, a FASU sempre foi muita referência nessa parte Animal, da, né? hã? Na parte animal da Da parte zootecnia. animal. E a medicina veterinária é uma coisa que não tinha. O que Isso. que motivou a FASU? O que que gerou esse pontapé aí para falar, não, a gente agora precisa abrir os novos cursos? Uhum. O que que foi esse start? Pedro, quando eu cheguei lá na FASU, eu também tinha essa dúvida, Aham. né? Uma instituição completa, com uma fazenda fantástica, com profissionais docentes ali, mestres e doutores renomados na Uhum. área, tanto agrícola quanto animal. Eu também ficava sem entender o porquê da gente não ter o curso de medicina veterinária ali na Uhum. FASU, né? Tinha até um hospital, né? Tinha um Tem, hospital dentro da FASU e o hospital, ele é da aham. FASU, só que hoje ele está alugado para outra Uhum. instituição de ensino, Tá. mas daqui a um tempo o hospital ele retorna para a gente Aham. como um dos pontos importantes para a realização do curso de medicina veterinária, Tá. né. E aí dentro de algumas questões, né,
institucionais, não era viável até aquele momento a abertura do curso de medicina veterinária, né. Só que aí com bastante conversa, com muito diálogo, entendendo o que que a gente teria de positivo e negativo Uhum. com a abertura do curso, né, a gente decidiu em fazer a abertura, em incrementar o portfólio de cursos de graduação da FASU com o curso de medicina veterinária. Legal. Então ele foi implementado no meio de 2022, foi Uhum. 2020 não, no meio de 2023, perdão, Isso. Aham. e estamos caminhando aí para o terceiro período. Muito sucesso, Legal. turmas lotadas, alunos aí 100% satisfeitos. Uhum. Então a gente só tem a crescer, né? Bastante coisa para explorar, bastante coisa para desenvolver e caminho bom aí para a gente poder andar pela frente. Com certeza. E falando nesses cursos, assim, me chamou muita atenção psicologia. Sim. Porque você fala de zootecnia, veterinária, agronegócio, aí vem psicologia. De onde que encaixou a psicologia no meio de todos esses outros cursos? Bom, é interessante até você perguntar. Acho que até complementando um pouco do que o Thiago respondeu, acompanhei esses processos de perto ali dentro da FASU, Uhum. e eu acho que cai muito no que a gente estava conversando até antes da gente começar a gravar aqui, falando um pouco sobre a pandemia e como que tudo, né, afetou a sociedade brasileira, mundial como um todo, né? E um ponto que chama muita atenção, eu acho que é sempre válido a gente reforçar, é que o agro, nesses momentos que são cruciais, o agro ele é valiosíssimo para o nosso país. Aham. Então, o agronegócio, ele está presente, inegavelmente, em vários segmentos das cadeias produtivas, não só ligadas especificamente com as culturas ou com a produção animal, mas em todos os segmentos mesmo, né? Então, da geração de empregos, exportações e tudo mais. E a gente partiu de uma linha de raciocínio muito simples. Se a gente tira a faixa litorânea do nosso país, o que sobra é agro. Uhum. E Verdade. se a gente analisar, encaixa o agro em qualquer profissão. A gente estava falando aqui de engenharia civil, Aham. encaixa o agro na engenharia civil. Encaixa. A gente fala de marketing, encaixa o agro dentro do marketing. A gente fala de comércio exterior, encaixa o agro dentro do comércio exterior. A gente Direito. fala de direito, a gente encaixa o agro também dentro do direito. E dentro dessa lógica, tendo a FASU, a expertise que ela tem, né, ao longo desses seus anos todos aí de história, de trajetória, por que não tirarmos então a nossa expertise e levarmos ela para dentro dos outros cursos, nas áreas que são correlatas e que acabam que podem se beneficiar disso? Uhum. Você citou o exemplo da psicologia. Tem hoje, dentro das possibilidades de atuação do psicólogo, você trabalhar em diferentes segmentos, né? Então, trabalhar dentro da psicologia hospitalar, trabalhar dentro da psicologia administrativa, da psicologia dentro do ensino. E a gente tem que trazer essas nuances do agronegócio ali para dentro. Quer ver eu te dar um exemplo até mais claro? A gente está com pedagogia também. Aí Aham. falar, mas formação na pedagogia na FASU? Tudo a ver. Quem está trabalhando com a formação do professor que Uhum. atua com o olhar para o agronegócio? A gente tem a formação clássica, tradicional da pedagogia, desculpa, que o MEC nos requer, porém a gente traz isso dentro também de um viés para o agronegócio, também para o Aham. profissional, para aquele jovem que esteja interessado em ter esse braço desenvolvido dentro da sua formação. Então, a gente aposta muito nisso. E eu gosto de falar também, Pedro, que quando a gente pensa nesse desenvolvimento eh, acadêmico, né, desses outros cursos, a gente não pode pensar que são só pessoas formadas que estão no agro. Uhum. Quem roda o agro de fato é aquele colaborador que mora lá na roça, Sim. que constitui uma família lá na roça, Uhum. que tem problemas psicológicos completamente diferentes daquela pessoa que reside num sistema urbano. E quem que vai conseguir entender quais são aqueles problemas que aquela pessoa que nasceu, se desenvolveu, né, ali na fazenda tem? Aham. Então, um curso de psicologia com esses vieses voltados para o agro, em Uhum. que o aluno consegue entender qual que é a real situação daquele morador, daquela região, daquela situação, ele vai conseguir dar um apoio melhor para ele. Sim. E a mesma coisa da pedagogia. Quantas e quantas escolas rurais a gente tem e Uhum. que os novos professores que estão sendo formados, Uhum. né, não entendem qual que é a realidade daquele aluno que está ali. Sim. Então, essa formação pedagógica, né, a formação de um pedagogo que também entenda quais são as possibilidades, quais são as diferenças que ele vai encontrar se ele se deparar com uma escola rural, por exemplo, Sim. é importante para a gente conseguir dar um subsídio diferente
para aquela pessoa que está ali e só tem aquele local como uma opção de estudo e de desenvolvimento. E além disso, eu acho que a pedagogia tem um outro ponto que eu acho muito importante, que a gente sabe que o agro ainda no Brasil é muito questionado. Sim. Talvez pelo lado de lá ter um marketing um pouco melhor do que o nosso, que eu acho que eles fazem isso melhor, mas a gente vê em várias áreas aí do ensino mesmo, provas importantes, igual o Enem, esses tempos atrás, que teve várias questões falando, denegrindo a imagem do agro. E a pedagogia também, essa parte do curso, é importante também formar novos professores, Sim. ensinando o jeito certo, o que é o agro para o Brasil. O agro sustentou o Brasil financeiramente, com emprego. Uhum. Então, isso, dentro desse curso também, a pedagogia, acho que passando para a próxima geração, ensinando isso para as crianças também, eu acho que é super completo tudo que vocês falaram. Com certeza. E até é importante você citar isso, porque eu acho válido, porque o produtor que busca altas produtividades, que está interessado, né, em investir dentro da sua propriedade, trazer esse benefício para dentro, até mesmo do seu resultado operacional financeiro, ele cumpre com os requisitos, vamos falar, ambientais, sociais, que estão aí ligados com a sua produção. Então, a gente, às vezes, enxerga algumas visões do agronegócio que são completamente distorcidas. É claro que também a gente sabe que problemas existem em qualquer segmento, Uhum. qualquer segmento. E aí, o nosso papel enquanto instituição de ensino é, primeiro, para quem está lá na agronomia, na zootecnia, na veterinária, no agronegócio, o que é o correto a ser feito. Então, Tá. quais os caminhos que nós vamos ter que seguir para chegar a atingir as produções que a gente espera, alinhar com os objetivos, por exemplo, da ONU, que são importantes, e ao mesmo tempo como é que a gente combate essa desinformação, como é que a gente combate toda essa trajetória que tentam, né, desconstruir. E ao mesmo tempo, uma forma que a gente tenta fazer isso é nas formações paralelas. Então, a pedagogia é uma, mas também na administração, um ponto importantíssimo, falar dentro do gerenciamento rural, falar de sucessão familiar, por exemplo, e Uhum. que isso acaba que também traz benefícios, né? Não só do ponto de vista do produtor, mas de todo mundo que está junto dele ali. Aham. É legal demais. E falando ainda da FASU, agora um pouco sobre a estrutura física, é Uhum. muito legal que vocês lá dentro têm uma fazenda, né? Que vocês podem Uhum. desenvolver muito projeto, inclusive o PENAT, aqui da BCZ, que é feito lá dentro. Como é que essa fazenda ajuda a desenvolver os estudantes, os alunos que estão ali dentro? Ô Pedro, eu gosto de falar que a FASU ela é uma estrutura fantástica. Uhum. E a fazenda da FASU é a alma daquela instituição. Então, nada, nenhum ser vivo ele consegue viver sem a alma dele ali. Uhum. Então, para aquilo ali tudo funcionar, a fazenda ela tem que funcionar. E ela funciona. Ela é uma fazenda produtiva, é uma fazenda que gera receita, é uma fazenda que gera pesquisa, que gera conhecimento e também é uma fonte de ensino para os nossos alunos, né? Desde o primeiro período, os alunos de todos os cursos, eles vão para a fazenda, eles trabalham lá, né? Trabalham entre aspas na realização de estágios, na realização de projetos, de visitas técnicas, disciplinas são realizadas ali, grande parte das disciplinas dos três, da agronomia, agronegócio, zootecnia e veterinária, a parte prática da maioria das disciplinas são realizadas ali na fazenda. Aham. Então, é uma estrutura fantástica que a gente tem ali, usada em sua totalidade, né? Então, os nossos alunos usam e abusam de toda aquela estrutura ali. Aham. Na parte de cima ali, a gente tem toda uma parte de laboratório, também laboratórios complexos para realização de práticas, realização de experimentos, realização de projetos de ensino, projetos de pesquisa e futuramente, como a gente já comentou, né, a gente também tem o hospital veterinário, Aham. que daqui a um tempo ele volta para a gente, e aí a gente vai conseguir ter aí, dentro de um único local, dentro de um mesmo ambiente, um complexo agro 100% formado para a gente conseguir oferecer mais ainda, né, do ensino agro para os nossos alunos. Então, a gente vai ter a fazenda, a instituição de ensino, a escola mesmo, com laboratórios e salas de aula, e o hospital veterinário, tudo em um único local ali, ao alcance das mãos dos nossos alunos. É legal, quando a gente teve, eu conversei com o Diego aqui, ano passado a gente teve lá e a gente deu uma volta dentro da FASU ali, pegou a caminhonetinha e foi dar uma volta. E a estrutura lá é uma coisa que quem não conhece não imagina. Você está dentro da cidade, do nada É, você entra dentro da FASU e você está dentro de uma fazenda.
Sim. Então é uma coisa, aí você vai vendo os projetos, você consegue ver os alunos ali andando normalmente ali pela tanto a área que eles escolherem, tinha tanto gente fazendo a pastagem, fazendo Sim, o serviço de pastagem, e tinha sim, pessoal mexendo com gado, então sim, um do lado do outro, assim, muito sim, perto, então tinha o pivô, um Uhum. sim. pivôzinho lá dentro, então é muito bacana ver a estrutura que vocês têm. É muito difícil. Se for pensar hoje para criar um negócio desse, começar isso do zero, é um. Pô, É. poucas instituições têm uma condição dessa que a Faso tem. Sabe como a gente consegue isso? Vou te falar, assim, é muito uma visão que a gente tem que ter para tentar, né, otimizar o espaço. Uma fazenda, quem está escutando a gente sabe, não é fácil de tocar. São quase 200 hectares que nós temos dentro da cidade. Aham. Então essa sua fala de que passa na porta ali é o discurso que eu uso Aham. diuturnamente. Quem passa aqui na porta não imagina o que a estrutura que tem aqui dentro. Mas a gente consegue muito isso pelas parcerias. Uhum. Então, você citou o Penat, eu acho que é a nossa parceria com a BCZ, que é a nossa instituidora, que ela é a mais proeminente. Então, o Penat, acredito que desde as suas primeiras edições, não vou aqui ser leviano para falar exatamente qual, porque eu não me recordo, mas as provas do Penat, ela ocorrem dentro da FASU. Tá. Então, essa é uma oportunidade, primeiro, de validação dentro da nossa estrutura, que é ótima. Então, é a estrutura mesmo de ponta. Fica o convite para todos, que é aberto para quem quiser conhecer. Uma escola é para todos, né? Uhum. Para ir conhecer as estruturas que nós temos ali dentro de confinamento, especialmente, mas para a realização dessas provas que recebem animais do Brasil inteiro e que é comandada por professores da FASU e alunos da FASU. Então, pensar, não tem ninguém de fora ali não. O pessoal da BCZ tá, obviamente está lá diuturnamente também, dá suporte, acompanha, mas principalmente em relação aos testes de desempenho e eficiência alimentar, são conduzidos ali muito com o aval dos nossos professores. E aqui até, nominalmente, a professora Juliana Pascoal e a sua equipe, mas que trabalham ali, trabalhando com pesquisa. Então, ter a parceria com a BCZ, assim como a gente tem, como outras empresas, é o que traz diferencial para as nossas formações e auxilia na fazenda escola. Uhum. Então imagina, a gente tem parceria com a empresa de sementes. O aluno já conhece uma empresa desde o momento que ele está dentro da faculdade. Cria vínculo, cria laço. Hoje, uma boa formação, ela não é só pela qualidade técnica que a instituição oferece, não é pelo conceito só que ela tem, mas os contatos que ela Sim. consegue passar para o aluno também. Network é tudo. Então, a pessoa que busca hoje o ensino superior, ele tem que buscar também o que aquela instituição consegue trazer agregado para ele. E esse agregado a FASU traz. Esse diferencial a FASU tem. Sim. O networking que isso gera, as possibilidades de emprego que essas parcerias dão para o nosso aluno, elas são incomparáveis, né? A gente pega aí, esses dias eu estava até conversando com o Rainer, que é o coordenador da zootecnia, várias vezes ligam para ele querendo indicações de alunos para irem para alguma empresa. O Rainer estava numa sinuca de bico ali porque todos os formandos da última turma de Já zootecnia estavam já estavam empregados. trabalhando. Que beleza, hein? Não tinha É. ninguém para poder indicar, porque eles precisavam de uma pessoa que estivesse formando naquele momento, Aham. Porque a né? maioria dos casos, eu na minha época, eu lembro que a dificuldade que era se você chegasse no último ano, assim, você tava louco para arrumar emprego e não tinha empresa que te contratava. Ali, Uhum. então, tá sendo o contrário. E essas parcerias são extremamente importantes para isso, Aham. né? O aluno ali naquele momento ele já está pegando experiência, já está ficando conhecido pelas empresas, Uhum. fazendo um bom trabalho, o nome desse aluno já começa a circular entre as empresas do ramo e é um facilitador para esse aluno sair da instituição, Uhum. terminar a graduação e já ingressar no mercado de trabalho. Legal, legal demais. E aqui na ABCD Jovem, a gente tem uma preocupação muito grande com sucessão familiar, e Hum, você citou isso numa fala sim. sua. A gente sempre pergunta para as pessoas, para os nossos convidados, como é que começou, teve o primeiro contato dele com a fazenda. Como é que teve, geralmente a pessoa está ligada ao agro, como é que teve essa paixão, esse interesse em trabalhar? Mas eu vou perguntar diferente, vou inverter a pergunta, depois eu continuo nesse assunto de sucessão. Como é que é o perfil do aluno da FASU? É só esses meninos que já vêm com o pai ou com o vô, que já estão dentro já estão ligados ao campo, ao agronegócio? Ou também tem aquele menino que, aqui em Uberaba a gente sabe que é muito, muito forte tradição, Sim. que veio na Exposebu, participou da Exposebu menino, falou, nossa, eu gosto disso aí, vou Hum. lá entrar. Como é que é o perfil dos estudantes de vocês? É uma excelente pergunta essa sua, até porque acho que vale a pena até para todo mundo pensar junto com a gente. Se a gente fala que o Brasil,
então ele essencialmente é agro, não tem como a gente restringir só ao que está acontecendo dentro da porteira. Aham. Nós temos que estar em todos os segmentos da cadeia. E aí esse é um discurso que a gente tem também, que o agro, ele é para todos. Uhum. Até para que a gente consiga, se a gente fala que o Brasil é o celeiro do mundo, que o Brasil é responsável por alimentar, então vai ser responsável por alimentar grandes populações do mundo no futuro muito próximo, a gente precisa estar preparado nas mais diferentes esferas de formação que a gente tem dentro da instituição. Então, isso não se restringe apenas aos cursos que não são do agro, mas pensando na agronomia, na zootecnia também, no agronegócio, na veterinária, no curso que nós temos também de agrocomputação. Cara, você tá interessado em entrar no segmento que sustenta a economia do país, o segmento que é extremamente forte, diverso e com oportunidades, você tem que estar dentro do agro. Então, a gente está trabalhando por uma formação que cada vez mais abrace públicos distintos e que a gente consiga somar, trazer mais forças para dentro do agro. Uhum. Até porque a gente analisar dentro do contexto geracional, né, nessa sucessão que a gente eventualmente vai conversar, mas ela sozinha ela não vai conseguir a força que o agro vai precisar, que a gente já está vendo. Os saltos produtivos que a gente vê, culturas como soja, cana, milho, café, e também na produção animal, não dá. Está muito mais rápido do que a gente está conseguindo acompanhar. E aí são profissionais competentes que a gente precisa aí dentro, né? Uhum. O Thiago mencionou agora há pouco sobre essa questão, né? Da FASU, das empresas, dos parceiros. A gente tenta colocar isso dentro da mentalidade dos alunos, cara, com os nossos professores, com aulas muito direcionadas, com palestras, com cursos, para que também, não é mil maravilhas, sai todo mundo empregado, mas tem aquela pessoa que no meio do curso não se identifica. Tá. Fala, não é para mim. Joia, Isso que eu maturidade. Ele entrega para nós a cabeça dele para a gente transformar a mentalidade dele pensando no que ele quer de futuro. É uma responsabilidade muito grande. Se ele não identifica que aquilo para ele faz sentido, ele tem que buscar, sim, outras possibilidades. Então a gente deixa sempre o aluno muito como o piloto mesmo do avião que ele está guiando a vida dele. Ele precisa ter essa responsabilidade. A faculdade é isso, a responsabilidade é sua, meu amigo. Então a gente está aqui para te dar os instrumentos. Você vai tocar? Né? E por aí. E um ponto importante é que nós, como docentes e educadores, a gente tem a responsabilidade de mostrar como é o agro de fato. Aham. A gente tem que mostrar para aquele aluno que falar em agronegócio não significa falar que sua totalidade está dentro da fazenda, como o Diego falou. Uhum. O que a gente vê ali na fazenda é um resultado de muitas coisas que são pensadas e executadas fora da fazenda. Sim. Por exemplo, esses altos índices produtivos que a gente vê, como o Diego disse, nas culturas agrícolas e até mesmo na área animal, animais produzindo muito leite, produzindo muita carne, ganhando peso com muita facilidade. Isso tudo é trabalhado num pensamento primário desenvolvido dentro de um laboratório para depois ser aplicado na prática dentro da fazenda. Sim. Então eu preciso ter alguém que vá trabalhar dentro do laboratório. Aham. Essa pessoa, às vezes, ela não vai na fazenda, não vai encostar a mão no animal. E aí? Só pelo fato dela não estar na fazenda, ela não está no agro? Isso. Ela está 100% no agro, sim. Porque sem o trabalho dela, a gente estaria numa produção aí lá de 1950 até hoje. Aham. Né? Então, é nosso papel também, nosso dever, mostrar para os nossos alunos que talvez, se ele não se identifica com aquela rotina, com aquele dia a dia de dentro da fazenda, ele tem várias opções ali fora. Uhum. Ele pode trabalhar com nutrição, né, fazendo formulações de ração. Ele pode trabalhar na parte econômica, onde ele vai trabalhar com Excel, planilhas e contas, custos Aham. e gastos. Ele pode ser um melhorista, trabalhar 100% dentro de um laboratório. Eu, por exemplo, a minha formação durante a graduação foi toda para suinocultura. Tá. Né? Na verdade, eu fui me apaixonar pela suinocultura quando eu estava no terceiro período. Uhum. A minha intenção era trabalhar com equinos quando eu entrei para medicina veterinária. No terceiro período, conheci a suinocultura e lá dentro eu estou até hoje. Aham. Né? E aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu fui conhecer melhoramento genético, biologia molecular, uma outra área que eu me apaixonei. Entendi. E durante todo o meu mestrado e todo o meu doutorado, eu posso contar nos dedos quantas vezes eu encostei a mão em um animal, Sim. em um suíno. É. 100%, praticamente 100% dos 6 anos, né, somando tudo, mestrado e doutorado, eu fiquei dentro de um laboratório. Sim. E por causa disso eu não faço parte do agro. Então, Né?
É igual a gente estava comentando aqui também antes, que quando eu fui fazer minha pós, eu não tinha ideia do que era o agronegócio. Eu fui Sim. fazer a pós de agronegócio e pensei, que a minha cabeça, pensei, vou ver gado, vou ver grãos. E cheguei lá dentro, entre essa área, piscicultura, apicultura. E não só isso, você está falando da fazenda, mas o supermercado. Se você olhar para o lado no supermercado, aquilo tudo ali é agronegócio. Sim. Exatamente. Mercado de valor, bolsa de valor. Você Exatamente. vende soja futuro, você É. vende o arroba do boi, Os commodities. commodity. Então, o agro é muito amplo, né? Ele está em todas as cadeias, assim. Se você pensar, quase tudo hoje é agro, porque você tem que começar desde da sua produção, da pesquisa primeiro, vai Sim. para a produção, vai para a indústria e vai para o comércio. Então você fecha a cadeia inteirinha. O agronegócio é o dia a dia É. do ser humano. Sim. Então, mantendo no assunto sucessão familiar, que é um assunto que a gente gosta bastante aqui dentro. Dentro da FASU, vocês têm algum programa, um curso específico, ou alguma coisa que, por exemplo, um aluno que entrou lá, ele quer seguir o caminho do vô. O vô já tem uma fazenda grande, ou já tem pelo menos uma estrutura formada. Vocês têm algum apoio que vocês dão para ele, um curso, um direcionamento que vocês dão para ele lá dentro? A gente tem trabalhado com esse público da seguinte forma. Uhum. Nós entendemos que essa é uma vertente que precisa muito ser fortalecida, principalmente pensando no segmento dos negócios, até para trazer sustentação para essa economia que a gente acabou de falar. A forma com que nós trabalhamos está intrínseca dentro dos cursos. Nós não entendemos que, para esse momento, mas há essa necessidade de a gente trabalhar com eles de maneira isolada. Mas nós entendemos, sim, que, por exemplo, quando eu estou lá tratando, né, dentro da disciplina de introdução ao curso, por exemplo, ou quando eu estou tratando de uma disciplina de economia, que ele não vá trazer ali dentro a sua vivência, o seu histórico familiar para discussão e a gente consiga junto ajudar esse aluno a pensar. Nós estávamos falando sobre isso justamente hoje pela manhã, no curso de administração. Uhum. Por exemplo, dentro da FASU, o viés que nós estamos trazendo para esse curso é muito voltado para a sucessão familiar. O profissional que tem, né, que opte pela administração na FASU, ele vai ter uma formação que vai contribuir com que ele tenha a habilidade necessária para fazer essa transição, pensando dentro dos negócios, né, da família. Justamente porque vai ser um agrônomo, vai ser um zootecnista, vai ser um veterinário necessariamente que vai ter as habilidades necessárias para dar seguimento a esse negócio? Não seria mais lógico um administrador? Uhum. Né? Então, é com essa mentalidade também que o curso se coloca, né, para o mercado. Venha fazer administração na FASU, que essas ferramentas que você vai necessitar para dar seguimento no seu negócio familiar, você vai adquirir. Né? Então, a gente tem trabalhado também muito na ideia de cursos de pós-graduação, voltado mais para essa área também de gestão de empreendimentos familiares, algo que a gente está começando a germinar para poder também lançar em breve no mercado, mas para que a gente consiga trazer isso, entendendo que essa é além de uma realidade, uma necessidade. Uhum. Uhum. E dentro das aulas mesmo, né, quando a gente tem esses alunos que exteriorizam necessidades familiares, né, não só da sucessão, mas relatam a nós atividades que são realizadas nas propriedades particulares, eles permitem que nós utilizemos esses casos como exemplos e consigamos tratar aqueles casos, né? Alguns alunos nossos, principalmente que são criadores de gado, chegam para os professores e falam: a gente utiliza isso, isso, assim, 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 assado. E aí o professor ele consegue utilizar aquela situação como exemplo e melhora todo aquele processo. Tá. Auxilia o aluno a levar aquela informação de maneira adequada para a propriedade dele e aplicar aquilo ali. Uhum. E o aluno, fazendo isso, ele retorna com os resultados para a sala de aula, e aí a gente passa a utilizar isso como cases a serem estudados dentro de cada disciplina. Uhum. Então a gente consegue pensar esses casos nas disciplinas específicas que são oferecidas, né? Eu tenho até um exemplo de um aluno nosso que tinha uma criação de subsistência de suinocultura, aqui mesmo em Uberaba, e aí junto com o nosso grupo de estudo nós visitamos a propriedade da família, orientamos o pai, ele mesmo, e hoje eles têm uma atividade muito mais organizada do que ele tinha antes, né? Legal. Isso é interessante porque a gente sempre observa nessas questões de sucessão familiar um certo receio,
né, dos patriarcas ou matriarcas em passar a sucessão, passar a responsabilidade. Sim. Então, quando esse aluno, ele ainda na graduação, ele consegue levar essas informações, demonstra para aquele responsável superior, né, para o pai, ou para a mãe, ou para o avô, que ele entende sobre o que ele está falando, Aham. que ele tem condição de suceder todo aquele processo, isso vai dando confiança para futuramente ele assumir os negócios da família com uma facilidade um pouco maior. Aham. Né? E um problema grande também, eu acho que em sucessão, também é os pais conseguirem passar para o filho essa vontade que eles tiveram ao longo da vida, né? Sim. Porque, às vezes, o pai tem uma dificuldade lá atrás, o filho já está numa uma qualidade de vida um pouco melhor, vai para um outro ramo e não quer saber É. da sucessão, de continuar o serviço que os pais fizeram a vida inteira. E acaba, é um pecado, né? Porque talvez o pai fez um trabalho exemplar à vida e tem que liquidar, talvez um plantel, um negócio no final da vida. Então esse é quase que um objetivo quando a BCZ Jovem foi criada, foi na gestão do presidente Arnaldo Manuel, e ele pediu isso pra gente, falou, olha, eu quero que vocês conversem bastante falando essa parte de sucessão familiar, Sim. porque a gente está vendo na pecuária mesmo, você vê vários grandes criadores, não tem quem passar isso para família, né? frente, e não por talvez nem falta de incentivo, nem nada, é por interesse talvez da próxima geração que foi seguir outro rumo na vida. Então, a sucessão é um negócio muito importante para, assim, em nome da BCZ Jovem, eu tô falando. Continuando nesse assunto de entrar em mercado de trabalho, tudo, como é que tá? A gente sempre viu que o agro era um mundo mais masculino. E a gente vê, o tempo tem mostrado diferente. Agora que as meninas já estão também já entrando mais nessa Tomando área, já conta. estão mais, Uhum. estão tomando conta. Então, como é que é lá na FASU? Vocês veem na sala de aula, vocês percebem esse aumento do interesse das mulheres pelo agro, a receptividade de quem já está trabalhando com as mulheres? Como é que está essa questão hoje em dia? Ô, Pedro, eu vou primeiro falar uma diferença que existe no curso de medicina veterinária, Uhum. né? As duas turmas que a gente abriu, né, no meio do ano passado e a primeira desse ano agora, 2024, 70% dos nossos alunos são mulheres. Legal. Então, dentro da medicina veterinária, uma maioria massacrante de É mulheres. muito diferente isso, né, do que você esperaria. Se eu te contar que não é, Ana. você se surpreende. Uhum. Ó, formado na UFO, Uhum. formei em 2009, na 59ª turma, hoje já está para mais de 100. Aham. Tá? A minha turma foi a última em que a gente teve quase que uma masculina. igualdade Uhum. de menino e menina entrando no curso de medicina veterinária. Legal. Depois da minha turma, praticamente todas, Mulherada a maioria mulher. A maioria mulher. Coisa. Na zootecnia, na agronomia, no agronegócio, a gente ainda vê uma certa maioria masculina, de Aham. homens, né, como graduandos, mas eu não vejo que isso se perdure por muito tempo também nesses outros cursos. Né? Entendi. E um fato interessante que eu gosto de falar, porque tem que ser valorizado e muito valorizado, é que os nossos estagiários hoje, lá no Penat, 80% são mulheres. Que isso. E não é trabalho fácil, não. Não. Aham. Tá ali na Fazer lida. todo Aham. dia, e é ração, e é silo, e levanta Ah, o prato, carrinho, e Não tem mexe frescura, com não. nenhuma. Uhum. E pode perguntar para a professora Juliana Pascoal, que é responsável por esses alunos, Aham. zero de reclamação. É, né? Zero de Mesmo estando reclamação. ali, sofrendo ali, E beleza. gratas surpresas, sabe, Pedro? Aham. Porque infelizmente, a gente ainda é incumbido de um certo preconceito, Sim. né? E aí, quando alguns alunos falaram, vou me inscrever para o Penat, vou não sei o quê, aí você dá uma olhada assim, você fala, será que vai dar certo? É. Um preconceito ridículo que a gente tem, Aham. né? E aí, daquelas pessoas que você pensou aquilo ali, é da onde está vindo a maior quantidade de elogios. Legal demais. Cara, é surpreendente e extremamente satisfatório. É. Ver isso, ver essa mudança, a gente entender e conseguir passar para frente que o agro não é composto só por homem. É isso. De maneira nenhuma. Sociedade geral, né? Acho que a mulherada hoje tá dominando, tá até dando Não, um baile na e gente. quando a gente Cara- olha as oportunidades que o mercado também tem colocado, as mulheres estão conseguindo
disputar e conseguir merecidamente ocupar esses espaços. E eu Aham. acho que a tendência é essa, e a formação inclusiva, né, a informação que não gere privilégios, mas que crie oportunidades, é o que a gente tem que deixar como legado também institucional. Aham. Ah, nós não vamos conseguir mudar o mundo de uma vez, mas nós começamos mudando dentro de casa, fazendo Isso. o nosso trabalho, o nosso papel, e institucionalmente, a Fazul, quando abre possibilidades de estágio, possibilidades de monitoria, seja aqui durante a Exposebu, agora a Expogenética, seja durante o programa Penat, ou até mesmo oportunidades de estágio que surgem dentro da Fazul, a gente faz questão, não né, de priorizar, mas de colocar que a vaga é para Para todos, todo mundo. né? Uhum. E questionar, inclusive, quando não vem com essa discriminação. Mas por que não? Aham. Né? E aí isso nos questiona até que quais modelos de parceria que nós estamos buscando. Então, são parcerias que estão olhando para frente. Novamente, o agro precisa de quem esteja olhando para frente. Hoje, trazendo um pouco até dentro da minha área, por exemplo, quando a gente fala de bioinsumos, o mercado está em ampla ascensão dentro do agronegócio, a utilização de macro e micro-organismos na agricultura e na pecuária. Pô, o que a gente vê de profissionais que estão carentes, né, de uma formação complementar, e isso independente do gênero, mas que a gente observa na mulher Uhum. uma aptidão para poder ir buscar isso de uma forma mais rápida, de aceitar que precisa correr, que precisa mudar. E isso a gente observa até quando as empresas vão lá, muitas empresas procuram a Fazul para fazer recrutamento, e não, mas olha, a gente está procurando alguém com esse perfil. A maioria das vezes o perfil é uma mulher. É uma mulher. E isso justamente por essas características, sabe. Então eu Uhum. tenho exclusivamente, eh, uma orientada que agora, por exemplo, está deixando de formar, o TCC é aprovado, enfim, praticamente aprovado, para formar no final do ano, porque ela conseguiu uma oportunidade que com uma empresa dessa área que ela não poderia negar, e o perfil era dela. Ela: "Não, vamos lá, vai, aceita a oportunidade, adquire experiência, depois você volta e Volta e conclui". forma. É. Ah, bacana. Outra área que a Fazul é muito forte, eu jogava futebol, eu jogava contra um time de boliviano, inteiro de boliviano, e era todo mundo Hã, estudante da Fazul. sim, sim. O que que a galera de fora, essa molecada desses países, principalmente aqui da América do Sul, né, de onde que vem? "Ah, eu vou para Uberaba, vou estudar em Uberaba". O que que é? É. E por que que é a Fazul? Qual que é o atrativo que eles têm nisso? Por que eles vêm tanto pra cá? Começa muito por essa casa aqui que nós É. estamos, né. Então, Aham. graças a citou o Arnaldo, graças até ao trabalho muito que ele contribuiu, Uhum. para que iniciasse há uns 20 anos, um pouco mais de 20 anos, essa primeira leva de alunos estrangeiros que vieram da Bolívia para estudar na Fazul. Uhum. Então eu comentei no início que eu sou formado na Fazul, então imagina eu chegar lá e estar acompanhado de pessoas falando em espanhol, eu falei: "Meu Deus, né, que diferente". Esse é um diferencial da Fazul sim, né. Aham. Hoje, então mais de 20 anos depois, graças a parcerias com a Socebu da Bolívia, mas também nós já tivemos alunos da Venezuela, temos alunos do Equador, Chile, Panamá México, chegando agora, Panamá chegando México, agora, tem uma aluna da Nicarágua que estava conversando Nicarágua. com o Júnior hoje pela manhã também. Então nós temos, somos já reconhecidos na América Latina como uma instituição de excelência na formação, do agro. Especificamente, isso foi por muitos anos na formação da zootecnia. Uhum. Então tinha uma trajetória muito forte com a zootecnia, ainda tem. Hoje cerca de eu não eu o semestre acabou, né, então sempre todo semestre acaba, os números mudam, né, mas até esse semestre agora, cerca de 25%, Uhum. 30% quase do alunado da zootecnia era formado por estrangeiros. Caraca. Pois é, é muito aluno que É vem, é muito muito aluno aluno, que né. chega e todo semestre chegam novos alunos. E esses alunos que estavam vindo para a zootecnia estão agora vindo também para a agronomia, para a veterinária, para o agronegócio. Nós temos muitos alunos que durante o período da manhã fazem a agronomia, zootecnia ou veterinária, que são os cursos que nós temos no diurno, né, Diurno, integrais, e à e no período noite, da noite o agronegócio. fazem E agrocomputação. agronegócio ou agrocomputação, algum outro curso que nós temos no outro turno também. Uhum. Então, o pessoal que vem, busca uma formação e que está voltando para lá, levando não somente o nome da Fazul, mas também Aham. o nome das empresas parceiras, reforçando ainda mais o nome da BCZ. Então, para nós é importantíssimo, é uma parceria que, se eu coloco características que são eh, es específicas da Fazul, né. Aham. Ah, nós somos uma instituição que foi criada pela BCZ, é uma. A outra, nós somos uma instituição que mais recebe aluno estrangeiro. Sim, legal. Então isso é muito importante para nós. Então é todo um trabalho que
é feito, tenta ser feito com o maior carinho possível para receber esses alunos aqui. Então, no primeiro momento, é língua, é a barreira da língua, a barreira da cultura. Então, a gente tenta oferecer para eles a oportunidade de um português para eles aprenderem antes de virem para cá. E uma vez que cheguem aqui, esse acompanhamento também da língua, também o acompanhamento com os colegas. Então, a gente cria ser uma comunidade mesmo, né, para que esse aluno se sinta bem recebido. E esse aluno fica com a gente aí os seus 4 anos, né? Sim. Tem aluno que inclusive termina a zootecnia, começa a agronomia, formou um agora que estava com a gente desde 2017. Eu falei, meu amigo, Esse mas, gosta de estudar. mas Vai foi morar aí também. zootecnia, depois foi agronomia e agora que ele está formando. Não, O Rainer teve lá, o Rainer, que é o coordenador da zootecnia, ele teve lá na Bolívia um mês e pouquinho atrás. E ele falou pra gente que isso o surpreendeu, Uhum, porque ele foi fazer visitas à Socebud lá, aham. a escolas, né, de terceiro colegial. E na hora que ele chegava, ele relatando para nós, né, quando ele chegava nas escolas com a camiseta da Fazul, todo mundo já, Fazul, Doido ABCZ, pra vir pra cá Brasil, estudar. já começava a falar em português, querendo Aham. perguntar como que faz para poder vir para cá. Então é um nome muito forte que a gente tem. E a gente vê o avanço, eu vou falar Bolívia, o avanço que teve melhoramento genético na Bolívia, esses de tempos para cá, então, e a FASU deve ser um importante elo de comunicação, porque aí eu pergunto para vocês também, quando eles vêm para cá, vocês acham que tem relação com o patamar que o Brasil tá? Porque o Brasil no agronegócio, hoje a gente acabou que virou uma potência. Sim. Primeiro exportador de carne, de grãos. Então eles vêm para cá para o Brasil, melhoramento genético, Uberaba, a gente está na meca do Polo, zebu, que né? fala, no Sim. polo. Então, vocês acham também que eles vêm para cá e ajudam nesse desenvolvimento? Você vê que a Bolívia hoje tá pau a pau ali. Eu não vou falar que tá igual ao Brasil, mas tá ali, tá igual a gente. Vocês acham que tem essa relação? Claro. Esses alunos que vêm para cá, eles vêm justamente para poder adquirir esse conhecimento. Uhum. E nada mais justo que a partir do momento que eles adquirem, eles levem esse conhecimento para lá para ser difundido, Tá. para melhorar as atividades produtivas dele. E a gente entende isso como um fator extremamente positivo, Uhum. porque somos nós aqui no Brasil, dentro da FASU, contribuindo para a formação daquele profissional Tá. que está utilizando esse conhecimento adquirido aqui para avançar com a pecuária do país deles. Então, eu vejo E eu isso acredito como- também muito que em trocas, né? Então a gente, quando esse profissional vai para lá, ele leva todo o referencial que ele aprendeu daqui, Uhum. empresas daqui, a própria BCZ, e isso fortalece ainda mais esses laços, os vínculos. Eu te dou um exemplo, tem uma empresa aqui em Uberaba que está na área de bioinsumos, nessa área que eu acabei de comentar, que está entrando na Bolívia, está Uhum. começando a trabalhar lá com os produtores e criadores de lá. Mas por quê? Porque eu tenho um vínculo, criou-se um vínculo com o nosso alunado e o aluno conhecendo a qualidade do que é feito aqui. Não, vamos levar isso para lá para que isso seja aperfeiçoado para lá também, né? Na região também. Então, isso faz muito parte de um processo que é necessário, pensando no nosso papel também de contribuição social e que acaba que beneficia a todos, numa escala muito maior do que um aluno que está indo levar uma tecnologia. Mas ele leva a empresa, ele leva a associação, ele leva a faculdade, e a gente só vê isso como uma crescente, né? Só tem melhorado. Não, bom demais. E a FASU, a gente vai falar também agora dos... A FASU está quase completando meio século. Esse ano fez 49 e ano que vem 50 anos de história da FASU. Isso mesmo. Como é que vai ser essa festa ano que vem? O que vocês estão organizando? Vai ter coisa nova? Pode soltar aqui alguma coisa? Podemos sim. Esse ano a gente completa 49, né? Aham. E aí, nesse 49º ano, a gente vai começar a divulgar, a exteriorizar quais são os nossos planos pro 50º aniversário da FASU, Uhum. né? Estamos planejando aí diversos eventos, participações diferentes, né? Muita coisa nova, muita coisa interessante para acontecer em 2025. Não é todo dia que faz 50 anos, né? Não é todo dia. Não, então a gente vai começar a comemorar esse ano. Vocês Aham. podem esperar que agora, já a partir de agosto, a gente vai fazer o lançamento oficial da marca dos 50 anos da FASU, o selo dos 50 anos da FASU, e é uma programação que vai se estender até agosto do ano que vem. Dizem que tem uma cápsula que está enterrada no jardim da FASU há Aham. 40 e tantos anos, e que querem desenterrar. Primeiro precisa É. achar onde é que tá. Na hora que eles acharem, a gente desenterra. Mas brincadeiras à parte, a gente vai continuar olhando para frente. Aham. Acho que é o nosso papel. Tem segmentos da sociedade que exclusivamente tem que olhar para frente. Aham. Uma associação ela tem que olhar para frente.
um grupo de jovens tem que olhar para frente. Sim. Uma instituição de ensino tem que olhar para frente. E aí o olhar para frente aqui é olhar o que mais que nós podemos fazer diferente, o que mais nós podemos contribuir. Esse espaço que nós estamos aqui agora é já um local diferente para atingir públicos que eh, estejam interessados no assunto. Uhum. Então isso é ser disruptivo ao nosso ver também. Tá. Então, de que forma mais a FASU consegue contribuir para transformar esse segmento que é tão importante para o país? Eu acho que esse é o maior desafio de quem está lá dentro hoje. Vou pegar esse gancho. Vocês dois, como professores, coordenadores, qual que é o desafio para os seus alunos que daqui 3 anos, 1 ano, 5 anos vão estar entrando no mercado de trabalho? Qual que é o desafio deles daqui esse tempo, daqui para o futuro? Cara, essa pergunta é É, complexa, é, mas eu tenho várias ideias, né. Eu penso algo até que nós já comentamos aqui hoje. Nós estamos caminhando por um movimento geral na sociedade, movido muito pelas inteligências artificiais e por ferramentas que, em tese, estão para contribuir com a nossa vida, né, com uma maneira geral, que o conhecimento técnico ele nunca vai ser dispensado. Porém, ele não vai ser somente o diferencial. A formação convencional, ela tende a mudar. Então, eu não estou falando de cursos que tenham uma formação diferente do que a gente faz hoje, mas o que que esse curso traz de diferencial para a formação desse aluno. Então, eu comentei agora há pouco de contatos, network, possibilidade da pessoa entrar ou entrar no mercado de trabalho. Esse é um. Porque ter notas, o curso ser reconhecido e ter, para mim, é obrigação de uma instituição de excelência. Se nós nos Sim. posicionamos como Prime, como instituição de excelência. Então, que mais que nós podemos fornecer para esse aluno? Então, desafios vão estar passando por essa rede de contatos, por desenvolvimento de soft skills, que ao meu ver também são diferenciais que a gente vê no jovem que está chegando para nós cada vez, um jovem talvez mais introspectivo, um jovem às vezes com mais dificuldade desse relacionamento ou de entender que essa troca ela é importante, então se trabalhar habilidades de negociação, de trocas, diálogo, a pessoa ter, né, qualidades que vão para além da competência técnica. E, enfim, outros pontos que a gente enxerga para o agro que eh, entram em cenários aí de questões climáticas, ambientais, e que a gente precisa munir ele também de ferramentas para que ele consiga ajudar o produtor e criar soluções, né, dentro do campo. Acho que vai muito por essa linha. além de tudo isso que o Diego falou, Pedro, eu sou um pouco conservador ainda, Uhum. né? A gente vê aí inúmeras instituições de ensino colocando vários e vários e vários profissionais no mercado. Eu acho que o grande desafio é esse menino sair bom dali de dentro. Tá. Então ele tem que saber o que que ele está fazendo. Ele tem que ter feito muita prática dentro da instituição. Uhum. Além de ter todos esses contatos, todo esse conhecimento prévio, ele tem que já ir para o mercado de trabalho preparado. Então a gente quase que, né, não é que obriga, mas a gente incentiva tanto esse aluno nosso, ainda na graduação, a fazer estágio, a participar das práticas, a trabalhar de verdade, para quando ele chegar no mercado de trabalho, todo aquele enxame, aquele inchaço de profissionais que são jogados a todo semestre, a gente sabe que isso acontece, Aham. né? Não ser um problema para esse menino. Tá. Porque ele é diferente, porque ele foi preparado diferente, porque ele tem uma carga, né, dentro da mochilinha dele ali, diferente de todos aqueles outros que estão saindo junto com ele. Uhum. Então isso coloca ele muito na frente da concorrência, muito na frente de todos os outros que estão disputando uma vaga no mercado de trabalho. Então eu acho que o desafio não é nem um desafio futuro, é um desafio de agora e um desafio permanente. Uhum. É tratar este futuro profissional já como um profissional, para ele entender quais são as responsabilidades que ele vai encontrar lá no mercado de trabalho, quais são os desafios que ele vai encontrar lá no mercado de trabalho, para ele entender que ele pode errar, mas ele tem que tomar cuidado com aquele erro. Porque quando ele chegar no mercado de trabalho, ele não vai ter o professor para poder ajudar ele a corrigir, Aham. ele não vai ter o coordenador para ajudar ele a corrigir, ele não vai ter os amigos para ajudar ele a fazer. Se ele não conseguir fazer sozinho, o destino dele é um, Aham. é rua, né? Então é toda essa preparação que eu vejo como o grande desafio. Uhum. E a FASU, com toda a estrutura que ela tem, com o corpo docente que a gente tem lá, a gente consegue
oferecer isso para o nosso aluno, mas é todo dia melhorar, né? Todo dia entregar profissionais cada vez mais capacitados para o mercado de trabalho. E esse é o desafio. Legal demais. Tiago, Diego, primeiro agradecer vocês dois por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Em nome da BCZ Jovem, quero agradecer também a FASU, a instituição, por sempre ter tido essa parceria com a gente. Sempre, quase todos os nossos eventos, a FASU teve presente. Inclusive agora, o Emanuel está indo para o Crato junto com o Júnior. A gente esteve junto no GAF, em São Paulo. Vamos estar junto no Encontro Rural Jovem. Então, obrigado vocês, primeiro pessoalmente, e depois em nome da instituição. Muito obrigado. A gente que agradece o convite por estar aqui. É um prazer sempre estar junto com vocês. E vamos junto, vamos embora. Vamos embora. Muito obrigado, Pedro, o Zocast, a BCZ Jovem. Foi muito bom participar aqui com vocês e precisando, estamos à disposição. Pode chamar, você arrumou 2 pessoas que gostam de conversar. Vamos chamar sempre. Né? Próxima vez o Emanuel tá aqui também. O Emanuel também gosta de conversar. A língua dele para fora, vai tranquilo. Pessoal, cadê? Muito obrigado por vocês terem ficado aí comigo. Não estou aqui hoje com o meu companheiro, meu fiel escudeiro Emanuel, mas espero que eu tenha segurado a barra aqui, segurado o episódio e falar de sempre. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, estaremos ao vivo no YouTube. Depois vamos estar no Instagram durante toda a semana por cortes. Vamos ter YouTube, vai ter soltando tudo. E só agradecer todo mundo, agradecer o pessoal, agradecer a FASU. Obrigado, moçada. Valeu, um abraço.